Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, a palavra de Deus, ela nos chama e nos ensina algo muito importante a respeito da responsabilidade que temos na administração nos dons que Deus nos deu. Então, eu convido você a ficar comigo nessa reflexão, meditação da palavra de Deus, para que possamos extrair tudo aquilo que será anunciado, para que possamos aplicar na nossa vida. Mas antes disso, eu convido você a pegar a sua Bíblia e a rezar comigo, pedir o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez te clamamos e pedimos, Senhor, o derramamento do Espírito Santo, para que o Senhor nos dê a compreensão e o entendimento da tua palavra, e que pela intercessão de São João Paulo II, nós possamos compreender aquilo que é tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje eu quero dividir essa reflexão em dois momentos. No primeiro momento, eu quero falar um pouco sobre São João Paulo II, pois hoje a liturgia da igreja celebra em sua memória. E no segundo momento a gente vai trabalhar e vamos adentrar no texto que a liturgia nos propõe para hoje. Então já vá marcando na sua Bíblia o texto que a liturgia nos dá para hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Então já vá marcando aí para a gente seguir na meditação da palavra de Deus. Primeiramente, quem foi São João Paulo II? Ele recebeu o nome de Karol Wojtyła, polonês, ou seja, nasceu na Polônia em 1920. E ele faleceu no ano de 2005. É importante que em 1978 ele foi eleito Papa. E ele é considerado o terceiro Papa de maior tempo de pontificado da história da Igreja. E é interessante que quando ele foi eleito Papa, ele escolheu um nome. E escolheu João Paulo II. Veja, ele foi um Papa que viajou e peregrinou por 129 países. Ou seja, fortalecendo a fé católica e espalhando a paz no mundo. Veja, que grande homem, que grande santo nós deveríamos se espelhar nele, que foi também Papa. E ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Então, no dia de hoje, meu irmão, eu convido você a rezar pelo nosso sumo pontífice. Hoje, o Papa Leão XIV. Rezemos por ele e rezemos para que ele administre a igreja, porque ele é o vigário de Cristo, ele é o sucessor de Pedro. Então, nós, como católicos, como cristãos, precisamos rezar pelos nossos papas. Hoje, o Papa Leão XIV. Quem sabe daqui a alguns anos teremos outros papas, porque a igreja, ela continua a missão dada a ela para anunciar o Evangelho. Então, que no dia de hoje rezemos pelo Papa e busquemos ser obedientes à igreja do Senhor. Ela que é una, santa, católica e apostólica. Agora, vamos ao texto bíblico. Primeiramente, o texto bíblico, ele tem uma ideia central. E que ideia é essa? Qual é a ideia principal do texto bíblico? Nós vemos que Jesus está respondendo a Pedro justamente sobre o grau de responsabilidade dos dons recebidos por Deus. Agora, nós precisamos administrar os dons que Deus nos deu e com responsabilidade. O versículo 39, ou melhor, o 39 e 40, ainda está dentro da temática do que vimos ontem, na questão da vigilância. Está de prontidão para a vinda do Senhor. E os versículos 39 e 40 vai dizer o seguinte: compreendei isto, se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Veja, aqui Jesus utiliza uma imagem de um ladrão. Mas vamos entender aqui. Ele utiliza a imagem do ladrão
não na maldade que o ladrão faz de roubar, mas no sentido da imprevisibilidade de um roubo. Veja, eu nunca tive experiência de ser assaltado, e nem quero. Mas tem muitas pessoas que tiveram essa triste experiência do assalto. Então veja, quando Jesus utiliza essa imagem, não está falando no sentido dele roubar, dele fazer um mal, mas está dizendo no sentido da imprevisibilidade de um assalto. Veja, então Jesus está dizendo isso, que o Filho do Homem, Jesus voltará quando menos ninguém espera. Então, por essa razão, nesses 2 versículos, ele nos chama à vigilância, à atenção, a estar preparado para a vinda do Senhor. Então, veja, meus irmãos, será se você está se preparando para a vinda do Senhor? Veja, para que nós nos preparemos para a vinda do Senhor, é necessário nós buscarmos uma vida de santidade, uma vida de virtudes, uma vida voltada a se fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por isso que é importante que sempre, quase em todas as meditações que eu faço, eu chamo a atenção a esse apelo que a palavra de Deus faz a nós, que é a santidade, que é a vida de virtudes, que é uma vida voltada para a salvação. Agora, quando a gente entra no versículo 41 em diante, a gente já vai ter Pedro fazendo uma pergunta para Jesus. E a pergunta diz o seguinte: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? Veja, em uma linguagem atual, o que é que Pedro está perguntando a Jesus? Senhor, a parábola que está contando é para nós que somos apóstolos ou para todo o povo? Essa pergunta que Pedro está fazendo. Aí Jesus, com a sabedoria divina que tem, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus começa a responder a Pedro. Isso a partir do versículo 42, onde Jesus vai falar no administrador, ou seja, qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo. Ou seja, o que é que Jesus quer dizer com o início dessa parábola? Jesus está dizendo que o Senhor vai constituir um administrador prudente para conduzir o seu povo. Ou seja, aqueles que foram chamados para administrar os seus dons, para cuidar de pessoas, para instruir pessoas para a salvação, para o plano de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Aquele que recebeu do Senhor dons para administrar, precisa administrar com responsabilidade. Veja, isso se encaixa em qualquer âmbito da vida da igreja. Seja os ministros ordenados, sejam os líderes de pastorais, seja todos nós que somos batizados. Nós recebemos dons que Deus nos deu para que a gente administre para a nossa santidade, mas também para a santidade dos irmãos. E aí o texto continua, quando no versículo 43, Jesus vai dizer: feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar assim ocupado. Veja, é feliz, é bem-aventurado o servo na qual, quando o Senhor voltar, ele estiver ocupado, ele estiver exercendo seu ministério, ele estiver sem pecado mortal, ele estiver pronto para receber o Senhor. Veja, isso me faz lembrar, às vezes, a realidade humana. Quantas vezes nós fazemos planos? Olha, eu vou juntar um dinheiro para reformar a minha casa, eu vou juntar dinheiro para comprar um carro, eu vou juntar dinheiro para fazer uma viagem para o exterior, eu vou juntar dinheiro para fazer isso ou aquilo, e de repente se depara com uma doença que tira a tua vida. Veja, você se preparou tanto para fazer coisas humanas que são boas, mas não se preparou para a vinda do Senhor. Veja, é isso que Jesus está dizendo a Pedro e está falando para mim e para você hoje. Nós precisamos se preparar e nós também precisamos administrar os dons que Deus nos deu. Agora, Jesus continua a partir do versículo 44. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas,
a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Veja, Jesus está dizendo que existe um intervalo entre o momento em que Jesus voltou ao céu e o momento em que ele voltará. É um intervalo onde nós não sabemos o momento em que Jesus voltar. Então nós não podemos ter esse pensamento desse servo, de que o Senhor vai demorar a vir, então eu vou começar a viver no pecado, eu vou começar a viver uma vida de pecado. Por quê? Porque o Senhor não está vindo, então eu vou viver de todo jeito. Não, esse servo, Jesus vai dizer que o Senhor voltará quando menos esperar, e ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. O que é que Jesus quis dizer com isso? Meu irmão, aqueles homens que são infiéis, aqueles que não buscaram conhecer a palavra, aqueles que não buscaram fazer a vontade do Senhor, vai receber um castigo para os infiéis. E a gente, quando vê os versículos 47 e 48, a gente vai justamente ter essa diferença do servo que conhece a palavra e do servo que não busca conhecer a palavra. Agora, o que é que o texto vai dizer? Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não atingiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Veja, observe que o texto está dizendo, aquele senhor que conheceu a vontade do Senhor, ou melhor, aquele servo que conhecia a vontade do Senhor, mas não buscou se preparar, vai receber chicotadas. Isso quer dizer a consequência da administração de forma errada do dom que Deus deu para administrar o povo de Deus. Isso se enquadra a nós pregadores, isso se enquadra principalmente aos ministros ordenados. E quando eu falo ministros ordenados aqui, com muita caridade, é aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, que receberam o dom de Deus para administrar o povo de Deus. Veja, todos aqueles que são batizados e que receberam o dom para administrar coisas, se não fizer a vontade do Pai, se não fizer a vontade do Senhor, vai receber açoitadas. Isso quer dizer, será condenado. Por quê? Porque não administrou com sabedoria o dom que Deus está confiando. Agora, veja, lá na frente, no versículo 48, Jesus também vai dizer, todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotada, será açoitado poucas vezes. Veja, aqui é uma diferença daqueles que conhecem para aqueles que não conhecem. Então a responsabilidade, a cobrança é sempre maior para aqueles que conhecem a palavra. Meu irmão, minha irmã, é tão doloroso eu dizer isso, mas quantas pessoas que conhecem a palavra, tantas pessoas que conhecem aquilo que está nas escrituras, tantas pessoas que vão à Santa Missa, tantas pessoas que fazem obras de caridade, mas não buscam fazer aquilo que é conforme a vontade do Senhor. Agora, aqueles que não buscam conhecer, também será cobrado, mas será cobrado com um rigor menor. Mas de toda forma será cobrado. Parece aqui algo injusto da parte do Senhor, mas essa é a realidade. E aí o finalzinho do versículo 48 vai responder toda a temática dessa reflexão de hoje, onde o texto vai dizer: aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Veja, aqui mostra a responsabilidade daqueles que receberam de Deus uma missão de anunciar o Evangelho. Então nós que conhecemos a palavra, nós vamos ser cobrados pela forma na qual nós administramos o dom que Deus nos deu. Agora, meu irmão, minha irmã, como é que você está administrando o dom que Deus te deu? E aqui é com muito carinho, com muito amor, com muita caridade, que eu partilho com vocês essa palavra, para que nós católicos busquemos a cada dia nos aprofundar daquilo que a igreja nos ensina. E além do mais, busquemos colocar tudo isso na nossa vida.
Porque de nada adianta nós conhecermos a palavra, de nada adianta nós andarmos com a Bíblia debaixo do braço, de nada adianta a gente ir participar de missas após missas, de encontros, de retiros, se quando eu saio de tudo isso eu não aplico na minha vida aquela experiência que eu adquiri com o Senhor. Então que no dia de hoje, meu irmão, essa palavra fecunda o teu coração. E que você, de fato, busque ser aquele administrador que está administrando o dom que Deus deu de forma sábia, de forma prudente, para que tudo isso seja para o crescimento próprio, mas também para o sentimento, ou melhor, para o crescimento da fé dos irmãos que estão em comunidade conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.